Esse vai ser um vídeo curto, eu espero, né? Porque eu tô fazendo esse de improviso, é só porque eu gostei muito do projeto e queria compartilhar com vocês. Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas da Vue. Eu utilizei o Blade, não utilizei Vue ah, nem Reactive.js para fazer a visualização, foi Blade mesmo. Mas tem algumas coisinhas que eu gostei muito de fazer. Então eu comprei um template, aquele template que vocês viram lá no primeiro vídeo, ele é comprado. Eu coloquei todas os arquivos, né, os assets aqui, na raiz da public mesmo. Então tem o CSS, todas as imagens que eu utilizo, os JavaScripts, tem o master e um vendor aqui. E aqui dentro eu tenho das minhas views, eu tenho é, todas os blades que foram criados. Alguns foram criados automaticamente, aí eu fui só editando e outros eu fui criando. Por exemplo, o Alpha, quando você faz a instalação lá do Start Kit de login do Laravel, ele já cria todos esses arquivos. A única coisa que eu fiz foi é, dar uma mudança aqui no layout de login. Então, se eu vier aqui e der um sair e vir aqui em entrar, essa tela de login aqui, para quem conhece o Laravel, é totalmente diferente. A parte de cadastro, né, a criação de conta também, e aí até customizei alguns campos aqui, e a parte de recuperação de senha também. Então, tem mais telas, mas ele mostra aqui, à medida que você vai fazendo algumas ações dentro, mas todas seguem aquele mesmo padrão lá. Depois eu tenho os componentes. Eu fiz algumas mudanças nos componentes de formulário. Então, aqui no botão tinha um monte de classe. Eu coloquei só o btn, porque eu utilizo o Bootstrap. O input também, tinha um monte de coisa e aí eu já deixei aqui por padrão form control. Ele já cria um input para mim. Para utilizar esses componentes aqui, não vou por ordem, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que eu crio. Então aqui dentro de conta, criar. Tá aqui como, opa, tá aqui como eu crio um input. Eu passo informações mínimas só para definir como que vai ser esse input, mas a classe do formulário, né, o form control lá do Bootstrap, eu já deixo setado no meu componente. Que massa! Esse sistema tem e-mails, né? Então eu tenho um formulário de contato, eu tenho aviso o dono da lista quando o e-mail foi enviado, aviso o ganhador que ele ganhou, eu envio um e-mail de checkout quando o cara ele clica que ele quer comprar mesmo. E aí quando foi pago, quando eu identifiquei o pagamento, eu também aviso ele, ó, parabéns, sua compra foi paga, agora os números da sorte são seus. Depois eu vou mostrar alguma coisa de controle, ele vai ter essas questões de e-mail. Aqui tem alguns erros, eu cheguei a customizar também. Não muita coisa, mas essa, todas essas páginas, esses blades aqui, padrões, eu não alterei pouca coisa. E aí eu vim aqui no layout ou no minimal? Acho que foi aqui no minimal. E aí aproveito o layout principal, com o menu e tudo, e só falo, esse foi o erro 404 e a mensagem que ele retorna. Que massa. Aqui são os layouts, eu tenho um layout para e-mail, eu criei um footer que vai chamar aqui no guest, um header também, dentro da área de perfil tem o navigation profile, e aí eu tenho um template para navegação, para paginação, né, porque eu customizei e prefiro utilizar a minha.
Aqui eu tenho todas as páginas do sistema, então eu tenho uma página de checkout, a de contato, a de início, eu tenho a de política de privacidade, termos de uso, eu tenho uma lista de rifas por usuário. Aí a ideia é mais para frente montar uma área onde uma instituição de caridade ou uma empresa possa criar as suas rifas e aí ter uma página exclusiva só para ela, né? Onde ela só vai ver as rifas daquela empresa. E é a mesma coisa que está aqui em rifas. E aí eu tenho a lista de rifas, os detalhes e os ganhadores. E dentro da minha conta aqui eu consigo ver o usuário, né, como administrador, ver a lista de usuários, detalhes. Se eu for um usuário criador de rifas, eu consigo editar, criar só as minhas rifas, ver as listas das minhas rifas, administrar as informações de perfil. Eu acho que aqui é não é de endereço. Aqui as informações de pagamento. Aqui é o perfil nome, e-mail, telefone, perfil básico. Tem o de endereço e de bilhete. Aqui tá um pouco bagunçado, tem coisas em português, tem coisas em inglês. E eu comecei a fazer e esqueci de padronizar. Mas foi uma ficha que já caiu e aí os próximos projetos já sei que eu quero fazer tudo em inglês. E eu tenho os componentes, né? Tem uma rifa de imagem, porque na edição de rifas aqui, deixa eu entrar de novo. Então aqui em minhas rifas, eu tenho abas. E aí eu não fiz uma página com todas essas abas. Eu criei uma página editar rifas e eu chamo através do include esses caras aqui, né? Então essa é para editar imagem, essa para editar as informações e esses são os relatórios. Então os relatórios estão aqui, as imagens estão aqui, tem as imagens fakes e as informações básicas da rifa. Que mais? Aqui dentro de app eu fiz várias coisas. O ideal é que você crie outros arquivos aqui, pelo menos eu acho que fica mais organizado. Por exemplo, systemconf, alguma coisa para fazer configurações de sistema, ou utilizar o próprio app, se não for muita coisa, mas se for muita informação como eu coloquei aqui, eu preferiria padronizar. Eu pego as informações aqui do Envy, né? Mas basicamente eu tenho o nível de usuário, esse eu não pego do Envy, mas eu defino aqui que o 0 é administrador, o 2 é o suporte, o 3 é o 0 administrador, 1 suporte, 2 criador e 3 o usuário que vai comprar. Aí eu tenho as informações de integração com o Asas. Eu defino quanto eu quero ganhar de comissão e em cada transação ele já vai calcular lá naquela calculadora quanto que ele vai me pagar, cada rifa vai me pagar. O valor mínimo de cada rifa, então se eu tenho uma comissão de R$4, eu preciso ter um valor mínimo maior que isso, senão o cara não vai ganhar nada. E aí eu defini como R$10 aqui. E essa é o imposto que é pago para o governo para você ativar uma rifa, né? Bem burocrático e complicado, por isso que eu estou na dúvida se esse projeto vai para frente ou não. E aí eu defini essa taxa como 30%, mas eu acho que ela é 20%, alguma coisa assim. Se tiver vazio, né? Mas se tiver aqui alguma coisa no Envy, ele coloca o que está no Envy. Eu posso definir um WhatsApp aqui para contato. Eu tenho os status das rifas, né, em andamento, finalizado, cancelado e em análise. E aí eu tenho status para os tickets também, né, se ele está livre, ou seja, eu posso comprar, se ele já foi pago, se ele está reservado, né, se ele está
eu cliquei que eu quero reservar ele, mas ainda não fiz o processo de pagamento, se ele é um ganhador e se ele está em processo de pagamento. E esse ticket aqui ele é alimentado pela API do Asas, né? Eles têm um webhook lá que vai avisando sobre as mudanças de pagamento. Aí eu tenho aqui uma para pegar os retornos do Asas, né, os status de pagamentos do Asas e converter em texto, né? Se eu precisar exibir para o usuário, tá aqui. Aqui eu tenho as categorias dos tickets, nomes de mulheres, nomes de homens, que são aqueles lá. Aqui são as categorias e no Faker eu tenho os dados em si. E aqui eu tenho nomes de bancos também, eu posso definir nomes de bancos para salvar no banco de dados. E aí se alguém cadastrar uma rifa e for sorteado, eu preciso fazer o pagamento e aí essas informações são via transferência com as informações bancárias que a pessoa está aqui. Essa é a parte de visualização e alguma coisa de configuração. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os controllers e models. Eu acho que eu vou resumir em 2 vídeos aí. Resumir não, mas eu vou colocar em 2 vídeos os models e os controllers para a gente dar uma analisada como que eu fiz.